uma vez aqui na Associação Espírita de Discípulos de Allan Kardec, nessa manhã de domingo, o horário habitual das nossas palestras, 9 horas da manhã, lembrando a vocês que desde quando o decreto municipal, a autoridade sanitária, em agosto do ano passado, nos permitiu abrir com 30% da capacidade, nós estamos funcionando assim, respeitando todo o decreto, álcool gel aqui, álcool gel na entrada, medidor de temperatura, bebedor lacrado, cadeiras separadas, isolamento, distanciamento social, melhor dizendo. Sala de passe, nós tínhamos 8 cadeiras, nós estamos com 4 apenas. Mudamos a maneira de dar passe, estamos aplicando passe por trás do paciente, antigamente era de frente. Na sala de passe, os passistas entram também, usam álcool gel. Então, ou seja, os microfones aqui também, quando nós chegamos, fizemos essa asepsia, tudo de acordo com o que pedem as autoridades sanitárias. Por isso nós estamos funcionando, vamos funcionar enquanto a lei municipal nos permitir. Bom, hoje nós temos a presença do Elimar, lá do Irmã Sheila, que vai nos falar sobre o necessário e o supérfluo. Antes da gente passar a palavra para ele, como sempre fazemos, a leitura de uma página do Guia de Luz, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje a página 57. Não te afastes. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus disse assim: mas livrai-nos do mal. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo da lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente. E, condenando a paisagem em que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, olvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, este é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, este é que os expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele, te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Nossa, como essa página tem a ver com os dias atuais, né? A pandemia que nós estamos vivendo aí, né? Os homens principais da ciência, com legítima exceção, costumam ser grandes presunçosos. Nós estamos vendo muita presunção por aí, pouca certeza daquilo que... Perdão, voltei lá na outra página. Então, ninguém sabe sem aprender, né? Isso que eu queria comentar. Eu até estava com o Felipe aqui, com a Angélica lá na secretaria, o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala: espíritas, amai o primeiro ensinamento, instruídos o segundo. Eu estou vendo que o Espírito tem amado demais, mas tem instruído muito pouco, né? É a realidade. Em função de tudo isso que a gente está vendo aí que está acontecendo, e a mãe nos faz um alerta, como eu disse, está muito nos dias atuais, né? A gente tem fugido da luta, deixa bem claro aqui, né? A gente tem fugido da luta em nome da caridade, da oração, a gente reza, ora e tudo, mas na hora de dar o testemunho junto com Cristo, o negócio está meio complicado.
E a Angélica, lá na secretaria, disse uma coisa muito interessante, que o grupo que ela estava aí questionando sobre essa questão, que a gente respeita muito da pandemia, de como as pessoas estão procedendo, mas perguntaram a Maria Teresa de Calcutá se ela não tinha medo de se contaminar com a lepra, já que ela estava no meio dos leprosos, e ela falou assim: não, eu me protejo de 3 maneiras: água, sabão e amor. Então, achei extremamente interessante essa resposta dela. Água e sabão nós estamos utilizando, né? Direto e reto. Talvez esteja faltando um pouquinho do amor para atender essas criaturas que estão aí. Que hoje realmente a gente vê a carência aumentou enormemente, porque muitos espíritas esfriaram durante a pandemia. Mas isso aí vai da consciência de cada um. A gente está aí para procurar fazer o melhor a benefício de todos. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura dessa primeira parte, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, pedindo que o mentor espiritual do nosso irmão Elimar possa se fazer presente junto dele, para que ele nos traga os ensinos da manhã de hoje, que sobretudo a gente possa colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui dentro da nossa instituição. Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Nessa prece nós pedimos permissão aos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por iniciada a palestra da manhã, convidando nosso amigo Elimar para ocupar a tribuna aqui. Muita paz a todos, vocês estão nos assistindo aí pelas mídias sociais, hoje ao vivo no Facebook, a partir de amanhã no YouTube. Obrigado pela presença de vocês aqui no salão. Um bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus envolva as nossas mentes e corações. A gente agradece a casa por mais essa oportunidade. Essa casa que tem muito a ver com a nossa família, né? É a casa que abriu as suas portas quando a gente tinha 8 anos de idade. E a vida nos levou para outras searas, né? Mas é uma casa que a gente guarda um carinho especial, porque num dos momentos de maior dificuldade da nossa família, foi subindo essas rampas aí, né? Essas ladeiras que trazem ao bairro Capital. Nós viramos, eu e meu pai e minha mãe, nós éramos muito crianças, né? Viemos aqui buscar respostas, né? E talvez seja isso que é a proposta da doutrina espírita, trazer respostas para os nossos anseios, para nossas dúvidas, para nossas dores, para os grandes questionamentos da humanidade terrestre, porque Kardec deixa isso muito claro, Bezerra deixa isso muito claro, e o Robinhos começa a falar ali da timidez dos espíritas, e os espíritos dizem para nós que é uma resposta para a humanidade, não é a resposta para o movimento espírita, não é a resposta para esse grupinho aqui, né? Uma resposta para a humanidade. É a resposta de Jesus como terceira revelação das leis de Deus ao povo terreno. Então, esses ensinamentos não são ensinamentos para um grupo religioso. E Kardec teve esse cuidado, coordenado pelo Espírito de Verdade, coordenado por Jesus, de não trazer de maneira, de trazer sobre 3 aspectos, para que nós não nos tornássemos mais um movimento religioso. Quando o Robinho falou do ensinamento ali, amai-vos e instruí-vos, está diretamente ligado ao aspecto tríplice que o Emmanuel diz para nós do Consolador, chama de tríade divina. E ele diz que são aspectos inseparáveis. E nós temos dito que qualquer um desses aspectos que tirar não é mais doutrina espírita, é qualquer outra coisa que alguém quiser dar um nome. Ciência e filosofia como base, e no vértice a religião, ou o sentimento religioso, ou a reforma moral, né? Então hoje nós temos esse aspecto
que o Emmanuel chama de inseparável, nós aprendemos as leis de Deus sobre 3 aspectos. E a gente tem que estar se lembrando desse movimento espírita todos os dias. Aí as pessoas perguntam, por quê, Marco? Porque nós somos uma amálgama de religiosos ao longo dos milênios. Nós nos acostumamos, ao longo dos milênios, buscar o termo religioso para resolver os nossos dilemas. E os nossos dilemas são resolvidos por nós. Os nossos desafios são resolvidos por nós. Os Espíritos vêm dizer para nós, nessa outra concepção das leis de Deus, numa das questões do livro dos Espíritos, que nós somos os artífices do nosso destino. Nós somos os obreiros da nossa própria sorte. Olha que bacana isso. E ao longo então, dos milênios, nós viciamos em buscar um sacerdote para resolver os nossos dilemas. E os sacerdotes não têm esse poder. E aí hoje a gente pode falar isso tranquilamente, né? Dentro de uma casa espírita, graças a Deus, né? Se eu falo isso há 300 anos atrás, era fogueira para mim. Se eu falo isso há 300 anos atrás, eu ia para a fogueira se eu dissesse essa heresia, que a solução não está na mão dos sacerdotes. A solução está em nossas mãos. E isso não é presunção. Isso é uma proposta da vida imortal. E são os Espíritos que dizem isso, né? As leis de Deus. E é muito interessante isso. Ainda vou voltar aí no que o Robbins falou. É muito interessante isso, que nós temos um discurso muito bonito do movimento espírita. Eu acho lindo o discurso do movimento espírita. O discurso. Somos agentes de transformação social. Que bacana. Muito bacana isso, né? E na hora do desafio, a gente fica gritando Deus. Nós somos agentes de transformação social. Ou seja, parte das soluções estão em nossas mãos. Aí nós estamos falando da coletividade terrena. Parte das soluções está em nossas mãos. Nós somos os agentes de Deus. Os Espíritos chegaram a dizer para Kardec Kardec nos fala lá em Obras Póstumas e na Gênesis que a parte laboral é nossa. A parte laboral é nossa. Os Espíritos não vão vir aqui decidir quem vai ser o presidente dessa casa. Eles não vão escolher quem vai ser o próximo evangelizador. Não vão escolher quem vai ser o próximo médico. Isso não compete a eles. Senão a gente vai fazer o que no céu? Numa reunião a gente não sabe decidir quem é que vai assumir um departamento. Quem está capacitado para assumir um departamento. Então a gente está vindo de viciações religiosas. A gente consultava os Espíritos lá atrás. Para tudo. Até para um emprego. Lá atrás. Hoje não. Né? Hoje nós utilizamos de uma ferramenta que nós chamamos de prece. Para que nós nos fortalecemos. E a gente vai ler sobre isso aqui hoje. Para a gente ter força, né, em busca desses desafios. Mas a prece ela não tem o propósito de retirar da nossa frente os obstáculos. Essa não é a proposta da prece. Ela nos fortalece. Esse tema, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse tema é que ele não é um assunto dos mais confortáveis. Não é um assunto dos mais confortáveis. Por quê? Porque, como diria Kardec, ele vem ferir a corda dos interesses materiais. Quando fere a corda dos nossos interesses materiais, não é algo muito confortável, nem de ouvir e nem de colocar em prática. Na verdade, todos os assuntos espíritas trazem desconforto. Esse aqui traz desconforto, mas todos. Eu tenho dito que quando nós abrimos as obras evangélicas, as obras que tratam especificamente dos encontros de Jesus, as obras espíritas, né? Que exploram mais do que lá os 4 evangelhos, né? As obras espíritas, nós temos essa bênção da gente saber o que aconteceu depois, né? Logo depois, só vou dar um exemplo aqui para a gente falar dessa bênção. Logo depois da
daquele fenômeno de aparecimento, do primeiro fenômeno que Jesus se manifesta, que é na boda de Caná, era uma festa de casamento, que ele transforma água em vinho. Depois tem os questionamentos dos discípulos. Quem acessa esse questionamento? Só nós. Né? Ou quem quiser comprar um livro espírita e quiser se aprofundar. Né? Que os livros espíritas estão aí nas bancas comuns, né? Você vai nas livrarias do shopping, tá lá os livros espíritas lá. Né? Nem gosto muito do lugar que eles colocam ele, não. Eles colocam ele no setor de religião. Eu preferia ele na filosofia ou na ciência. Mas é uma proposta lá de quem não conhece doutrina espírita, né? Não entende doutrina espírita como ciência. E aí está lá no campo religioso. Mas, quando a gente abre Primícias do Reino, por exemplo, do Espírito Amélia Rodrigues, ou Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, nós vamos ver o depois, né? O depois. Olha, os discípulos foram questionar Jesus. Não vou entrar nesse assunto, né? Isso é um tema específico. Um dos discípulos vai ter. Isso reúne com Jesus, não tem outro, mas você não vai provocar bebedeira, não? E o texto é lindo, né? Tanto com a Amélia Rodrigues, a proposta, né, de interpretação, tanto da Amélia Rodrigues quanto de Humberto de Campos. Não vou entrar nisso, né? Mas só para a gente entender aí que esse privilégio que nós temos, né? Um privilégio, né? Apesar que está aí nas bancas comerciais, o livro espírita. Para que nós vamos lá, para a gente ir lá e se aprofundar naquilo que os 4 evangelistas conseguiram colocar lá de maneira sintética, né? Aquilo é uma síntese. São 3 anos. 3 anos de apostolado de amor. O que nós temos no 4º evangelho é uma síntese. Dos 4 evangelhos, uma síntese dos 3 anos. E hoje, dentro da progressividade dos ensinos dos Espíritos, que é um princípio universal, em todas as épocas da humanidade, antes da doutrina espírita já existia esse princípio, né? Porque nós temos ele nas obras, os Espíritos revelam isso para Kardec, a progressividade dos ensinos dos Espíritos. Amélia Rodrigues e Humberto de Campos está dentro da progressividade dos ensinos dos Espíritos. Mas sempre teve esse princípio, que é um princípio universal. O homem na Terra sempre foi recebendo as leis de Deus dentro da sua capacidade de entendimento. A gente fica imaginando daqui a 100 anos, né? Que é 150 anos, 200 anos. O que nós teremos de informação? Durante a pandemia, e eu não quero falar de pandemia, eu quero voltar aqui é só uma introdução. Durante a pandemia, muita gente me perguntou, espírita e não espírita, o que os espíritos vão dizer para a pandemia? Eu falei, nada, já disseram, está lá na lei de instituição. Está lá, tem questões diretas, né? Questão 737, 738, 739, direto, lei de instituição. O que os espíritos vão dizer? E os espíritos vão entrar num campo que não é deles, nesse momento, não é deles. Né? Revelar a cura do Covid-19, isso é papel dos espíritos. Olha como é que a doutrina espírita traz para nós uma nova visão de mundo, né? E não é uma visão comum aqui na Terra. Eu diria até que nós estamos num processo de reeducação no campo religioso. Eu diria até que nós estamos num processo de reeducação no campo religioso. Esse pensamento que eu acabei de emitir não é um pensamento homogêneo no movimento espírita. Não é partícipe em todo o movimento espírita. Por quê? Porque a gente está começando a aprender. Quantos de nós aqui é espírita pela primeira vez? E o que nós temos de conhecimento no campo religioso? Informações gregas, informações das nossas primeiras experiências com a divindade na África, que é a nossa terra-mãe, as nossas experiências com a religiosidade grega, egípcia, romana, a nossa, dentro desses 2000 anos, né, que fica mais fácil para a gente falar desses 2000 anos, mas todo o arcabouço religioso está aí, está aqui, né? Eu não sei dizer para vocês se eu sou mais espírita do que uma outra coisa qualquer, não sei, né? Porque toda a experiência ela está aqui registrada no perispírito. Onde ela foi? E como é que você se desveste de um grupo de hábitos religiosos em 30 anos? Olha que legal, 30 anos, 40 anos. Você se desveste de todos os hábitos. Por que eu estou falando em hábito? Porque Kardec fala que a educação é isso, né? Mudança de hábito. Então nós estamos nos educando.
Então, esse pensamento que eu acabei de emitir, de que nem todo movimento espírita pensa assim, e eu não estou falando nenhum absurdo, nenhuma heresia, né? Para o movimento espírita me tirar das tribunas espíritas, fiquem tranquilo, né? Esse entendimento de que cada missionário aqui na Terra tem um papel, e os espíritos não vão nos revelar, e as pessoas me perguntaram: o que os espíritos estão dizendo? A gente precisa estudar a doutrina espírita. E não é, a gente falou isso semana passada, vamos repetir aqui, e não é em 4 anos sistematizado. Não é em 4 anos sistematizado que nós vamos saber essas respostas. É estudar a ciência. Kardec é o único que chama o espiritismo de ciência do infinito, né? No item 13 da introdução. Mas como nós temos uma cultura, Carlos Embaçaí que fala isso para nós, quando ele vai apresentar uma obra de Eulino Amorim, nós temos uma cultura, faz parte da cultura, pular a introdução. A gente quer logo para o primeiro capítulo para saber o que é. E na introdução o autor vem explicar para a gente o que é a obra, né? E a nossa introdução da ciência espírita, ela é riquíssima, riquíssima, riquíssima. E a gente queria começar com ela. Olha o que Kardec fala na introdução 13. Que embasa a minha introdução. Este é um ponto capital, cujas explicações alcançaremos com o estudo. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada. Kardec dedicou 15 anos da vida dele até a morte, estruturando tudo isso que nós conhecemos de espiritismo. Aí qual é a concepção de Kardec de atenção demorada? Não são 4 anos, né? A gente precisa tentar se projetar lá no século XIX, né? Entender a mente não é fácil, entender a mente do professor Hippolyte Léon Denisard, né? Um indivíduo que estudou lá em Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, um indivíduo voltado para a educação, e qual é a concepção dele de atenção demorada? Os estudos então, atenção demorada, observação profunda e sobretudo, como aliás exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar a ser um sábio. Como pretender em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que para efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? A Sueli Calda-Schubert está fazendo uma palestra hoje. Não sei se pela FEB ou pelo CR, eu vi ontem. Mineira, né, de Juiz de Fora. Todos aí devem conhecer esse grupo aí de livros que ela tem. A Sueli nós estivemos junto com ela em 2018. E ela fala uma coisa para nós. Falou para mim não, falou para nós, foi em público, no microfone. Só para materializar isso aqui que Kardec está falando. A Sueli entendeu bem isso aqui. Quem tem a oportunidade de estudar os livros da Sueli, um deles a gente foi num seminário com ela, que é Dimensões Espirituais da Casa Espírita, mas depois desse já teve outros livros, né? Ela tem um grupo de livros, e um deles é um livro que você olha, você vai estudar ele e fica, caramba, quem escreveu isso? É um livro de pesquisa, né? Transtornos mentais. Aí ela diz para nós assim, que as pessoas perguntam para ela: Sueli, mas você guarda isso tudo, né? Você guarda isso tudo. Aí ela contou uma coisa para nós, que não é comum no movimento espírita, tá? Ela falou que está há 27 anos em 5 grupos de estudo. 27 anos. Por que eu estou trazendo isso aqui agora, logo no começo?
Porque nós estamos num processo de reeducação até nesse aspecto, é uma ciência. Só se aprende espiritismo estudando, não existe uma outra maneira. O que eu vou trazer aqui, eu estou trazendo já, porque isso aqui é uma introdução, é uma síntese do que eu estudei ao longo do tempo, ao longo de horas. Aí a Sueli revela para nós, que quando pergunta, ela diz que ela está hoje em 5 grupos de estudo, há 27 anos. 5. Então, como que ela consegue pesquisar? Como que ela consegue escrever? Como ela consegue falar? Lembrando, 27 anos estudando, em 5 grupos. Ela falou que 3 são de amigos que convidam, e ela vai lá como participante. Então, a Sueli Caldas-Schubert, ela ainda está em 3 grupos de estudo como participante, e não como coordenadora, que é um outro aspecto, tá? E 2 da casa dela, um deles ela coordena. Não existe uma outra maneira de aprender espiritismo, tá? Que é uma ciência, com características filosóficas, consequências moralizantes ou religiosas, como que é? Olha só. Então, qualquer assunto espírita, ele vai incomodar. Por quê? Porque o espiritismo vem reviver os ensinos do Cristo. Quem ficava de frente para Jesus e não se incomodava? E nós estamos fazendo uma confusãozinha pequena, sob o ponto de vista do vocábulo. Consolar e confortar são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por isso que eu falei aqui que é um assunto que vem ferir a corda dos interesses materiais. Necessário e supérfluo? Como que eu digo para cada um de vocês o que é supérfluo e é necessário? Se cada um aqui tem um tipo de vida, uma origem, uma biografia diferente, pode ter vindo de regiões diferentes do Brasil, como é que eu vou falar o que é necessário e supérfluo? Então é um assunto que fere a corda dos interesses materiais. E quando a gente abre o Evangelho, todos os indivíduos, né? E hoje a gente tem esse privilégio, né? De pegar vários, né? Ontem eu estava lendo o Leio Lúcio, né? As transcrições do Leio Lúcio de encontros de Jesus que não foram nem estar lá nos 4 Evangelhos, né? Ontem eu li o encontro de Jesus com uma... Jesus tinha essa característica, né? De não ficar, inclusive nem é uma proposta dele, ficar preso em tempo, né? É lógico que de lá para cá é um outro momento histórico. A gente precisa desse templo de pedra para nos proteger das intempéries. Lá era uma outra proposta na Palestina. Mas ele andava. E aí ele vai tomar um café. Eu não sei se na Palestina tinha café não, tá? Porque eu gosto de café, eu falo café. Eu acredito que tenha sido uma outra coisa qualquer. Aí sabe onde ele vai? Ele vai na casa do Benjamin da Sara. Olha que legal. Imagina aí, a gente tem que imaginar essas cenas, né? Colocar isso na nossa mente assim, Jesus caminhando, e aí ele para na casa do Benjamin da Sara, criadores de cabra. Vocês conseguem imaginar 2000 anos sem esse nível de informação que a gente tem, um criador de cabra? Benjamin e Sara, simplicidade. Jesus senta lá e vai conversar com os dois. Sabe sobre o que? É o capítulo 3 do livro Jesus no Lar. A conversa é maravilhosa. Porque Jesus vai para o universo da Sara, que as dúvidas é a Sara. Por que eu estou falando isso aqui? Para dar uma fonte. Mas qual era um dos dilemas da Sara? Apego. Necessário superar. Apego. Ela falou que tinha ciúme das coisas dela. Falou que gostava da proposta de Jesus. A Sara é bem nós. A Sara é muito nós, né? Nós somos Saras. E a conversa é Jesus e Sara. Apesar do Benjamin estar presente. Imagina a simplicidade daquela mulher. E Jesus tinha uma característica que nós não temos, né? E não estou falando aqui da questão evolutiva, não. De você ir para o universo do outro. Jesus ia para o universo do outro. As parábolas é isso, né? Ir para o universo do outro, para o outro te entender. Um espírito há 4,5 bilhões de anos, como é que um espírito que há 4,5 bilhões de anos vem falar conosco sobre autoconhecimento? Ele tem que ir para o universo de cada um de nós. E aí ele vai para o universo da Sara. É muito linda o texto, né? Aí ele deixa de estar incomodada, porque ela abre o coração. E aí a Sara abre o coração, dentro dessa questão de diferir as cordas dos interesses materiais, a Sara abre o coração, apesar de entendê-lo, de gostar da proposta dele, ela deixa isso claro, mas aí ela abre o coração por quê? É o processo de autodescobrimento.
é o processo de autodescobrimento, que difere de reforma íntima. E às vezes a gente usa os dois como sinônimo, né? Autoconhecimento é você se conhecer. Identificar em você o que é que precisa ser reformado. É isso que é autoconhecimento. Né? E de que maneira? Lendo os livros? Também. Porque eu preciso saber o que é orgulho, né? Para eu ver se eu tenho orgulho. Eu preciso saber o que é ódio, eu preciso saber o que é mágoa, entender esse sentimento, essas emoções. Agora, o processo de autodescobrimento é o outro que me fala, né? Um relacionamento lá no hospital, né? Lá no hospital, o Rogério ali, no relacionamento com os amigos, em casa, você vai aprendendo quem é você, porque tem uma galera que não tem muita dó não, né? Não é? Uma galera que não tem muita dó não. E o Santo Agostinho, no 919A, ele pede para a gente ouvir os inimigos. Quem aí está disposto a ouvir os inimigos? Quem está disposto? E está dentro daquela receita. Eu não gosto muito de falar de receita não, né? Por quê? Porque receita é uma receita de bolo que tem um grupo de ingredientes, mas aquilo lá não é uma receita, de forma nenhuma. Que ele fala que é para a gente multiplicar. Então, não é uma receitinha. Receita de bolo tem quantos ingredientes? 10? Não manjo nada de cozinha. 9, 8? E aí como é que faz? Faz assim. Ok? Lá não. Lá o Santo Agostinho fala para a gente multiplicar tantas vezes for necessário aquelas perguntas. Um monte. Né? E uma delas que ele fala é para a gente ouvir os inimigos. Inimigo não tem dó, né? Aquela pessoa que tem dificuldade com você lá no trabalho não tem dó, não. Né? Aí ele fala, sabe por quê? Porque os amigos... É lógico que isso não está escrito lá, né? Mas ele dá a entender isso. Que os nossos amigos passam a mão nas nossas cabeças. Amigo ajuda você a ir para o buraco. Por amizade. Que é uma percepção de amizade ainda muito primitiva aqui da Terra, né? O amigo está errado, você fala que o amigo está errado. O amigo se equivocou, falou, você vai cair lá, hein? E detalhe, não vou com você. Você pode usar a razão, né? Na nossa adolescência, meu irmão tinha um amigo e ele gostava de tirar as coisas que não era dele, né? Tem esses indivíduos ainda até hoje por aí, né? Aí, mas por amizade. Por amizade. Um dia eu abri, a gente dormia no mesmo quarto, eu abri a minha gaveta, nossa gaveta, que era uma casa, um quarto pequeno, de casa de pobre, então era uma gaveta e lá estavam as nossas sungas, né, as nossas meias. Eu lá encontrei 3 toca-fitas de carro, na época. Esse menino, inclusive, mais tarde foi preso ali dentro hoje não é mais, em frente à História Central tem o estacionamento da CSN, dos funcionários da CSN, todo mundo que sabe, né? Ali era da CSN, só encostava ali quem era funcionário da CSN. Então, ele conseguiu entrar ali e estava lá roubando os toca-fitas. Foi uma das primeiras prisões dele, né? Aí eu chamei meu pai e minha mãe. E aí falei assim, olha aqui, se o cara lá for preso, isso aí deve ser de um amigo do Marquinhos. Não sabia nem quem que era, não. Ele foi porque o Marquinhos negocia toca-fita, né? Ele é novo, era uma criança. Falei, essa polícia, o cara lá dela veio aqui, o nome disso aí, eu tinha 17, 18 anos, já trabalhava, né? Aí tinha uma noção já da vida, né? Quando você vai para o mercado de trabalho, você começa a ter noção da vida, né? Enquanto você está com seu pai e sua mãe pagando tudo, você não tem noção de nada, né? Aí depois vem a realidade quando você vai para o mercado de trabalho. Aí você descobre que o lanche você tem que pagar, não é de graça, né? E aí, amizade, por amizade. Então, o nosso raciocínio, dentro ali do aspecto da 919A, diz para nós para a gente ouvir aqueles que não, porque o amigo é assim, o amigo guarda coisa roubada tua, na ingenuidade, achando que isso é amizade, né? Porque o amigo de verdade não leva o outro para o buraco, né? E o amigo racional não vai com o outro para o buraco. Você quer ir, vai com Deus. No nosso caso, a de cada um cuidando do seu planejamento reencarnatório de progresso, pode ir. Vou fazer ali um procedimento errado na empresa. Vai sozinho. É contigo. A responsabilidade é tua. Né? De que maneira, 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Questão 799 do Livro dos Espíritos.
destruir o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Olha, necessário e supérfluo. Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade, destruindo o materialismo, que é... E ele destrói o materialismo de que maneira? Mostrando a realidade da vida imortal. É dessa maneira. Mostrando a realidade da vida imortal. Que Kardec diz para nós, no segundo capítulo do Evangelho, que é o eixo central da doutrina do Cristo. Olha que bacana isso, hein? A imortalidade da alma. É a proposta do Cristo. Tanto que vivera, após a morte no Gólgota, 40 dias e 40 noites conosco. Lá no Monte Tabor, dá mais uma pista. Materialização lá de Moisés e Elias. De maneira tão patente que os discípulos queriam montar as tendas. Olha isso. Como era algo patente, né? Não era uma visãozinha de fantasma, não. Como é que você pede para... Como é que você encontra 3 camaradas e fala para montar a tenda, né? Se fosse uma fumacinha. Só para a gente entender que foi um fenômeno patente, né? Materialização mesmo. Tinham 3 discípulos com Jesus. Então, é desta maneira. E aí, quando a gente fala de destruir, é muito engraçado isso, né? Nós espíritas somos muito engraçados. Quando a gente lê essa questão, a gente fica imaginando, será que os espíritas estão falando? Pensam que quando os espíritas respondem para Kardec, que a maneira do espiritismo contribuir para o progresso é destruir o materialismo, aonde? No mundo. No mundo? Ou em nós? Gente, isso aqui é para nós, né? Não sei se vocês sabem, o livro dos Espíritos é para nós, para os espíritas. E para quem quiser comprar, né? Tem em todas as plataformas digitais, né? Livro dos Espíritos. Então é para nós, destruir o materialismo em nós. Quando nós estudamos lá o livro dos médios, e Kardec vai falar sobre as 4 categorias de espíritas, está lá no método, né? Do método, capítulo 3, ele traz para nós algumas considerações, e uma delas é que não basta que nós acreditemos na existência dos espíritos. Não basta que nós acreditemos na comunicabilidade dos espíritos, porque não é assim. Nós espíritas não vendemos essa ideia, né? E no domingo, antes da pandemia, né? A gente não está podendo se reunir mais em família, né? É uma pena, né? Aqueles almoços com 15, 20 pessoas, era tão bom. É uma das coisas que a gente vai considerar daqui para frente, né? Uma das partes boas da pandemia, considerar que era muito importante aqueles almoços de domingo com a família, né? Apesar das tretas familiares que são naturais do planeta Terra, né? Nem todo almoço de família acaba bem, mas faz parte do processo. Planeta de prova e expiação, espíritos imperfeitos. Mas a gente, como está no almoço de domingo e os parentes nós sabem que nós somos espíritas, não é? E aí a gente gosta de desfilar conhecimento, né? Assim, se alguém perguntar sobre mediunidade, isso não é uma aula. Você para o garfo. Para a faca, não, peraí. Olha, Kardec, né? Assim, a gente fala de Deus, fala da imortalidade da alma, da pluralidade dos planetas habitados, da comunicabilidade. E Kardec diz que nada adianta o indivíduo acreditar na comunidade dos espíritos, na comunicabilidade dos espíritos, né? Na imortalidade da alma, em Deus, se ele continua ainda com os mesmos vícios. E aí ele faz uma lista de vícios lá, né? Se ele continua odioso, se ele continua melindroso, ou seja, isso é conhecimento, né? Isso que nós falamos é conhecimento, isso que nós estudamos é conhecimento. O processo de educação é a prática, é o esforço e a vontade. Aí temos dito, e aqui nós repetimos, até porque nós já temos um histórico escrito sobre isso, é só a gente ir lá pesquisar.
que o trabalho espírita, nós ouvimos isso no movimento espírita, que o trabalho espírita transforma o indivíduo. É mesmo? Vamos ter que estudar novamente o Mensageiro. Nós vamos ter que revelar alguns espíritas do início do século passado e fim do século retrasado, né? A gente tem que lembrar que 20 anos depois da morte de Kardec já tinha mensagem para nós dele, para nós, fazendo avaliação do movimento espírita. 20 anos depois, 1889. Ele falece dia 31 de março de 1869, em 1889 nós já tínhamos mensagem dele para os espíritas brasileiros. A FEB colocou lá no livrinho a prece. Um livrinho pequenininho. A primeira coisa que tem lá é uma mensagem de Kardec. Desculpa, instrução de Kardec aos espíritas brasileiros. Ó. Depois, 1938, 1939, o Mensageiro. Depois de Nosso Lar, né? Segundo livro da série. Ali, quem está ali? Espíritas, sendo analisados. E o Emmanuel, quando apresenta a obra, está na introdução, isso, a gente não pode perder a introdução de obra, né? Se a gente pula, a gente não saberia que, como o André está indo para um novo departamento, um departamento de comunicação, e no primeiro e segundo capítulo ele explica o que é, as perguntas que ele faz, os instrutores explicam para ele o que é esse departamento, porque o André acreditava que, como é um departamento de comunicação, era para comunicar e receber comunicação da Terra. É um departamento de capacitação de trabalhadores para o retorno, né? Ou seja, um ministério de treinamento. E aí o Emmanuel fala para nós na introdução que aquilo lá, o mensageiro, gente, só para a gente ter uma ideia aqui agora, do conhecimento assustador quando a gente retornar. Que o Emmanuel revela para nós que o livro Mensageiros é o relatório de uma semana de serviço. Imagina se ele faz um mês, se ele faz 2 meses, se ele faz 6 meses. O Mensageiro é o relatório de uma semana de serviço. Aquilo ali foi o que André Luiz conseguiu captar naquela experiência, uma semana. Olha que bacana isso. E ali retrata o quê? Os espíritas falidos no primeiro momento. E eles tinham acesso. E uma coisa que revela são todos trabalhadores e conhecedores de doutrina espírita. Por isso nós falamos e insistimos sobre o aspecto da reeducação. O fato de estarmos frequentando uma casa espírita quer dizer muito pouca coisa. Se eu estivesse falando isso na igreja católica, e está gravando, né? Meus amigos católicos não estão ouvindo. Meus amigos protestantes, graças a Deus. Se eu estivesse falando isso na igreja católica, eu não falaria no próximo domingo, na missa, né? Porque não é o templo, é a mensagem. E não é a mensagem do livro, é a mensagem aplicada. Aonde? Lá no hospital que o Rogério trabalha. Vou usar o Rogério hoje vítima. Não é o templo, não é a mensagem escrita, é a mensagem vivida. É de que maneira que o Rogério vivencia isso lá no hospital. Com os pacientes, com os superiores, com os subalternos, com os companheiros de trabalho. E não é um ambiente muito calmo, né, Rogério? O hospital é tenso, né? Estou imaginando na pandemia. Mas, quando alguém reclama de profissão, eu vou falar para o Rogério, tá? Aí cada um se sinta representado. Você teve bastante tempo, Rogério? Sentou, planejou antes de vir. Então foi uma escolha, né? As nossas profissões são escolhidas no plano espiritual. Para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Essa página aqui do Emmanuel, dando prosseguimento aqui à questão da contribuição do Espiritismo no aspecto da destruição do materialismo em nós, o Emmanuel trouxe uma página que eu ia ler no final, mas como eu não quero perdê-la, pode ser que o tempo não dê, eu vou lê-la no começo, para dar prosseguimento aqui. Essa página está inserida lá no livro Fonte Viva, 147, tem tudo a ver com o supérfluo e necessário, tá? Ele deu o tema
deu o título Refugia-te na Paz. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O convite do mestre está em Marcos 6,31. Aí o Emanuel vai comentar para nós sobre esse momento que Jesus convida os discípulos naquela correria do dia a dia. Quando eu comecei a estudar isso aqui, não é a primeira vez que a gente tem essa página em mãos, já usamos ela em outros estudos, agora especificamente para esse, necessário se perto, a gente lembrou bem da correria que nós vivemos, né? Então, quando eu vou estar lendo, a gente vai estar lembrando da nossa correria. Porque, havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres cheias dos que vão e vêm atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrar o tempo para recepção da alimentação espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda da vida, né? Famintas de ouro e voltam carregadas de desilusão. Percorre então a senda, famintas de ouro, e quando retorna, desilusão. Que eu não sei se vocês sabem, eu não sei se alguém já falou para vocês aqui no centro, ou nos estudos ou nas palestras, que a gente não leva o nosso ouro. Você sabia, Rogério? A gente não volta com ouro, com nada material, né? Nem corpinho, né? Vai ficar no túmulo e retorna para a composição do planeta. E é isso que ele coloca aqui. Outras muito correm as aventuras sedentas da novidade emocional e regressam com ódio, com tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Olha que grave isso, hein? A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso. Se a nossa busca é pela materialidade, o achado é falso. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-se em lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Quais são os interesses da nossa alma? O que é que nós levamos? É possível que não encontre o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouse o cansaço material. Todavia, penetra no santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos. Olha o que nós falamos aí da amálgama religiosa e de ideologias ao longo dos milênios. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos incapacitados de acesso à luz espiritual. São princípios fantasistas. Os princípios do mundo, os princípios da matéria, os princípios materialistas são fantasistas. De paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs, em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerciam sobre ti o cativeiro infernal,
Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma. Mais uma vez, é um convite do Emmanuel para a gente buscar o templo íntimo. Porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e justiça, de amor e felicidade, reais que o Senhor te destinou. Essa página, eu separei 3 coisas dela, porque está ligado diretamente a 2 questões do Livro dos Espíritos. Ó. Como pode o homem conhecer o limite do necessário e do supérfluo? Isso está lá na lei de conservação e é um subtítulo, necessário e supérfluo. Nós trouxemos essa introdução para falar do materialismo, que ainda existe em nós, e aí Kardec pergunta, como é que a gente define? Como é que a gente conhece esse limite? Aquele que é ponderado e o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. A gente vai trazer só um exemplo para materializar isso. Aquele que é ponderado. Gente, ponderação não é uma qualidade nossa, né? Não é uma qualidade da humanidade. Ser ponderado não é uma qualidade nossa. Ele está falando de quem é ponderado. Aquele que é ponderado conhece ela por intuição, ou seja, você está sintonizado com o seu planejamento, sintonizado com as leis de Deus, e aí você consegue conhecer o que é supérfluo e o que é necessário para nós vivermos aqui na Terra, ok? Só gostaria de lembrar nesse momento que tudo que nós utilizamos aqui na Terra vem do solo do planeta, né? Tudo. Vocês olharem aqui em volta, tudo vem do solo do planeta. Tudo são transformações do solo planetário. E quando nós falamos de necessário e supérfluo, não dá para a gente esquecer sobre a proposta de uma sociedade de consumo que nós estamos inseridos, né? Nós vamos voltar para casa daqui a pouco, nós vamos ligar a televisão. Se a gente não ligar a televisão, tudo bem. Alguém vai falar, não assiste televisão, tá ok. É uma proposta de vida. Liga o celular. Você vai ser bombardeado por marketing o tempo inteiro. Ontem eu estava assistindo uma palestra, de tarde, entra um comercial. Aí um anúncio. Daqui a pouco, caramba, está cortando meu raciocínio. Aí de novo, o outro anúncio. Meu Deus. Então, até nas exposições, seja lá qual for, está lá o anúncio. Então, a gente vive uma sociedade de consumo. Né? Vive uma sociedade de consumo. E isso é tão gritante, né? O marketing é tão gritante. Eu fui na casa de um cliente, isso já tem uns 7 ou 8 anos, aproximadamente. Eu fechei a ateliê tem 10, deve ter uns 8 anos. E era um cara oriundo, não era um cara rico, oriundo das classes operárias, né? Trabalhador. Até trabalha para ele mesmo, mas é um trabalhador, classe operária. E eu achei muito interessante, aí eu trouxe isso aqui hoje, né? Eu lembrei, ontem à noite eu lembrei disso. Ele falou assim para mim, para a gente ver como é que o materialismo e a proposta da mídia, sob o ponto de vista do marketing, e esse fato da gente estar mergulhado numa sociedade de consumo, uma sociedade que apela o tempo todo para você consumir, até coisas que você nem vai usar, é só a gente olhar lá para casa. A gente começa a olhar que a gente tem coisas que nós compramos sem utilidade, e aí nós estamos interferindo na economia social. Estamos interferindo na economia. Esse meu cliente falou assim para mim, mas esse carro não combina com você? Ele falou que o meu carro não combinava comigo. Você precisa de um carro mais bonito. Você consegue imaginar que a proposta de uma sociedade de consumo é tão assim que as pessoas começam a reparar você? Qual o seu celular? Qual o relógio que você usa? Qual marca? A sua camisa de qual grife? E ele teve a ousadia, eu ri muito na hora. Muito.
que eu já o conheço há muito tempo, né? Eu ri muito na hora, porque eu achei muito engraçado, né? E é uma experiência que eu trouxe para cá. Por quê? Porque ele tinha um pouco de razão. Ele tinha um pouco de razão, né? Porque eu me vejo numa BMW, sabe? Está numa BMW de 0 km. Ele tem razão, que é a que combina comigo, mas que não está dentro da minha realidade, né? Olha aí o limite, né? Qual é o limite? Qual é o limite? Né? Não está dentro das minhas condições financeiras, não está dentro do meu nível social, tem nada a ver comigo, uma BMW, nada a ver. Nós conhecemos empresário que não tem, empresário que está aí há 50 anos no comércio, não tem BMW. Ó, mas não é engraçado isso? A pessoa olhar para você e ver se o seu relógio combina com você. Celular então, né? Você não vai trocar esse celular não, irmão? Pô, não, né? Porque está funcionando. O celular está funcionando, eu vou trocar. Mas aí você vai ver muita gente à sua volta, parentes e amigos, que trocam o celular, porque o celular agora é o 9. Qual que é o seu? O 8. Mas o que ele tem? Ah, colocar mais uma câmera. Eu não quero câmera para quê? Não trabalho com câmera. Olha isso, gente. E é o tempo todo isso. E a gente não percebe isso, né? A gente não percebe. A maioria vai no aluvião do consumo. A grande maioria. A grande maioria. E aí, os espíritos perguntam assim, Kardec pergunta assim, é muito engraçado isso, né? Ó, 885. Não é 885. Eu não estou achando ela aqui, mas ele está aqui próximo, está dentro da questão da propriedade aqui. Kardec pergunta por que que Deus colocou prazer nas coisas. Para quê? Para nos tentar. Para que nos tentar? Para a gente desenvolver a razão. Olha que bacana isso, hein? Olha que bacana isso. Aí o que eu lembrei? O que eu lembrei? Das tentações. Então existe tentação nas coisas. Para quê? Para você desenvolver a razão. Aí o que eu lembrei de tentação? O que é tentação? Né? Nas coisas, dentro do tema supérfluo e necessário. Vocês já ouviram falar de uma palavra promoção? Já viu? Já viu falar na promoção? Já viu falar numa palavra que chama liquidação? De tudo, né? Liquidação do supermercado, liquidação de loja de roupa, liquidação de carro. Já viu? Aquilo que é a tentação que Kardec falou. Os espíritos responderam para Kardec, né? Mas aquilo ali é a hora de você usar a razão. Eu preciso? Essa é a pergunta. Não ou sim? E aí é tudo, né? É muita coisa. É muita coisa. Que a gente é tentado, né? Ferramenta. Eu anotei algumas assim que eu fiquei lembrando de umas figuras da minha família e amigos, né? Eu tenho amigos que compram ferramenta. Aí eu perguntei, para que você comprou? Não, porque por uma hora eu posso usar. Eu gosto de comprar ferramenta. Aí tem muita ferramenta, muita ferramenta. Ferramenta barata, ferramenta muito cara. Não tem nada a ver com a profissão dele. Mas tudo bem. Sapato, utensílios. Por que você vai comprar um sapato? Não, porque está barato. Ué, você está precisando? A gente interfere no planeta, nós interferimos, porque a gente às vezes fala assim, né? Utensílios domésticos, roupas, livros. A gente compra livro para quê? Para colocar na estante, porque era moda, né? Hoje não tem muito, né? A gente tem até brincado que a gente está vendo as palestras online de espírita e não espírita, né? E aí é uma modinha ficar atrás de uma livraria, né? Quando o cara não tem uma livraria em casa, ele coloca uma paisagem ali atrás cheia de livro, né? E aí, pela exposição do indivíduo, você sabe se ele leu ou não, né? Hoje está ficando meio feio, né? Está ficando feio essa questão do online, né? Porque eu estou aqui, eu estou na internet. E aí ele faz uma propaganda que tem uma grande livraria, né? Mas ele lê? Vai depender, olha. A gente demonstra se lê pela linguagem, pelos vocábulos empregados e pelo conteúdo. Para que nós compramos livro? Eu falo para o meu amigo que trabalha com os livros na Casa Espírita Irmã Cheia, que eu não compro mais livro. Eu não tenho condição mais de comprar livro. Porque a minha mãe é espírita desde a década de 70 aqui na EDAC. Aí vocês faz a conta aí. Né? Porque eu não posso fazer a conta com a minha idade, senão eu revelo, né? E aí meu
meu médico cirurgião plástico vai reclamar. Lá não pode falar. Então, desde a década de 70 para cá, ela compra livros. Vocês imaginam quantos livros tem lá em casa? Nós não precisamos ter comprado livro. Eu compro os livros mais atuais de alguns escritores encarnados. Né? Acompanho, por exemplo, o trabalho de pesquisa da Sueli Calda-Schubert e, ou especificamente, os trabalhos do Álvaro Crispino, né? Que foi um dos nossos diretores do CERJ durante várias gestões, aí, porque são livros de pesquisa. Mas a gente lembra assim, gente, só a série André Luiz. Quanto que nós conhecemos da série André Luiz? Toda vez que nós abrimos a série André Luiz. Então, olha só, por que eu trouxe essa listinha aqui no final da nossa... Para a gente entender que todos nós estamos inseridos, né? Eu coloquei utensílios domésticos ali, porque eu vou comprar utensílios domésticos nessas lojas que a gente fala que é R$1,99, mas não é R$1,99, não tem mais nada de R$1,99, né? Vocês já viram a quantidade de gente que está ali comprando sempre, essas lojas estão sempre cheias. Então todos nós estamos inseridos numa sociedade de consumo e a gente precisa repensar todas as vezes que a gente vai comprar algo, se é necessário, ou se você não está submetido à imposição da sociedade, da sua família, dos seus amigos, ou da própria mídia, né? Que quer te empurrar produto o tempo todo. E todas as vezes que a gente compra algo, o livro vem da onde? Vem das árvores, não é isso? Né? Trabalhei na Aracruz Celulose, lá no Espírito Santo. É linda a fabricação de papel, mas você está interferindo no processo ambiental. Nós interferimos no processo ambiental. Essas eram as reflexões que nós gostaríamos de trazer hoje. É lógico que esse assunto não se encerra aqui. E nessas 715, 716, 717, os Espíritos deixam muito claro que não dá para nós estabelecermos um limite. Eu não posso falar para o Rogério, eu não posso falar para o Robinson lá. O que é o limite para ele? Ele tem que buscar, até porque na busca dessa resposta nós progredimos, né? E a gente tem que levar em consideração uma série de coisas. Eu trouxe 3 exemplos que eu não vou dar, mas eu mudei os exemplos da década de 90 para cá nessa palestra. Você acredita que eu mudei? Por quê? Porque necessário e supérfluo tem a ver com o tempo histórico, o tempo que você está vivendo, os Espíritos falam isso, né? Numa época algo é necessário, numa outra época não é mais, é supérfluo. Ou vice-versa. E sobre a região, o que é supérfluo e necessário em determinadas regiões brasileiras? Eu não vou sair do Brasil não, tá? O que é necessário e supérfluo lá na Amazônia? Lá no Acre? Lá no Piauí? Lá naqueles criadores de cabra, lá em cima na Parnaíba, lá no Piauí? O que é necessário e supérfluo? Não é o nosso necessário e supérfluo. Ó, eu dei um exemplo numa mocidade espírita, eu não vou falar nunca o nome, né? Nem sobre tortura, vocês vão tirar o nome. Só para a gente deixar materializado, que não tem como a gente definir. Era uma casa espírita grande, na nossa região, sul fluminense, década de 90, me pediram para falar com 2 mocidades, a mocidade da casa e uma outra mocidade. E na época, pelos carros que estavam na porta e pelos frequentadores, a gente percebeu que era um centro de classe média alta. E eu levei 3 exemplos para trabalhar com eles sobre necessário e supérfluo, porque teve uma dinâmica. Eu tive 3 horas, né? Foi uma beleza, 3 horas para mim é uma bênção. Me deram 3 horas numa parte da tarde, de 3 a 6, era tipo um seminário com 2 mocidades. E aí, num dado momento, eu dividi eles em grupo e pedi para eles falarem se pizza no final de semana era necessário e supérfluo. Na época, TV a cabo era necessário e supérfluo, e celular era supérfluo. Na época, década de 90. Nossa, olha, eles pularam dessa altura, classe média alta. Pularam dessa altura aqui. Dessa altura que eles pularam. Nossa, foi bacana a discussão. Porque essa é a proposta filosófica. Você tem que provocar o outro para o outro mexer aqui dentro dele. Né? Ele não pode ficar sentado nessa cadeira sem se incomodar. Hoje eu não colocaria o exemplo do celular. Hoje o celular não é mais supérfluo. Ó, de 90 para cá, hein, gente? Década de 90 para cá. Né? A TV a cabo e a pizza no final de semana é discutível. É discutível, né? Sob o ponto de vista social, é discutível, mas não vou fazer isso aqui agora. Mas olha só como é que mudou da década de 90 para cá, eu não tive que mudar meus exemplos. O celular hoje eu não colocaria na roda, né? Ainda mais com tudo online. Ó, com tudo online, olha o quanto que o celular tem sido para nós de muita utilidade. Ele não é mais supérfluo.
não só na comunicação, mas as aulas. Os meninos estão estudando. Estou vendo lá minha filha estudar online no celular. Só para a gente deixar esse exemplo no fim aqui, a gente agradece a casa mais uma vez, aos internautas, os amigos que estão assistindo aí das suas casas. A gente agradece a casa, a oportunidade. Muito obrigado. Repete para mim a questão, qual é a questão do Livro dos Espíritos, a proximidade que leva da tentação à razão. Eu vou te dar. Olha, deixa uma bênção. Agradecemos a Edmar pelo estudo da manhã de hoje. Lembrando a vocês que todas as nossas palestras da EDAC, esse mês está fazendo um ano, porque nós começamos a transmitir ao vivo pelo Facebook e através do YouTube, desde o final de março do ano passado, quando nós fomos proibidos de funcionar com a presença, né, do público. Então, no blog da EDAC, nós temos uma conta simples, né? 12 meses aí, 8 palestras por mês, tem mais de 90 palestras lá. Se não 90, seja uma conta matemática exata, né, Carlos? Então, nós temos mais de 90 palestras no blog da EDAC sobre assuntos mais variados, com oradores mais diversos. Então, é sempre bom a gente rever, né, aqueles temas que nos interessam. Então, nós estamos finalizando a manhã de hoje. A palestra, passando o trabalho de classe, lembrando que nós temos 4 cadeiras apenas lá dentro, temos 6 aqui ou 7 passistas em condição, aí vocês veem entre vocês que estão em melhor condição. Quarta-feira que vem a presença da Sônia Sena, né, Felipe? Então a Sônia Sena estará aqui nos trazendo mais um tema. Agradecemos a presença de vocês internautas, agradecemos a presença de vocês aqui no salão, lembrando que nós continuamos de acordo com o decreto municipal. Então vamos encerrar a palestra com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece nós vamos encerrar a primeira parte e passamos para a segunda parte na Câmara de Paz. Agradecendo nessa manhã de hoje em especial a presença do Felipe aqui, gravando, né? Felipe é um guerreiro, já que a mãezinha dele desencarnou essa semana. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que a gente continue orando pela dona Lucila.